Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano do Sistema de Ensino Múltipla Escolha. Um grande abraço em todos. A nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetiva. Nós já estudamos as subordinadas substantivas, Então, a aula de hoje, nós iremos ver tudo que está relacionado às adjetivas. Então, o que é essas orações? O que são essas orações? É aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Então, os pronomes relativos, que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujas, cujo, cujas, quanto e etc., são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas dentro de um período, Então, elas sempre vão estar ligadas através desses pronomes relativos. Vamos comparar as frases que nós temos aqui. Na primeira frase nós temos: admiro pessoas que se esforçam. E na segunda frase nós temos: admiro pessoas esforçadas. Então, a oração que se esforçam, veja que ela está introduzida pelo conectivo que, pronome relativo, equivale ao adjetivo esforçadas. E em relação à oração principal, com a mesma função sintática de um adjetivo, Então, admiro pessoas, é a oração principal, que se esforçam, a oração adjetiva. Nós temos aqui, gente, vários exemplos. O computador japonês causou boas impressões. Japonês, nós sabemos que é um adjetivo, um adjetivo pátrio. O computador que é japonês causou boas impressões. Quando introduzida ao conectivo que é japonês, eu já trago aqui uma oração subordinada adjetiva. É um trabalho emocionante. Emocionante, o adjetivo que está relacionado ao substantivo trabalho. Agora, quando eu digo é um trabalho que emociona, a oração subordinada adjetiva, certo? Então, aqui alguns exemplos para que a gente possa passar adiante. Então, nós temos a classificação dessas orações subordinadas adjetivas, que elas estão classificadas como explicativas e como restritivas. Vamos lá para as orações subordinadas adjetivas e explicativas. São as orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Normalmente ela aparece, gente, separada por vírgula. O nome já diz explicativa, para esclarecer. Então, nós temos aqui exemplos. Primeiro exemplo, nós temos: o problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Então, qual a oração principal? A oração principal é: o problema deixou os alunos apreensivos. Essa é a oração principal. Veja que a oração subordinada adjetiva, ela está entre vírgulas, Que é uma explicativa, porque ela está esclarecendo o problema, que era de fácil resolução. É um exemplo aí de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Nós temos outro exemplo: o aluno, que era irresponsável, vivia faltando às aulas, que não é o caso dos alunos do terceiro ano. A oração principal: o aluno vivia faltando às aulas. E a oração subordinada adjetiva explicativa: que era irresponsável. Mais um exemplo:
as missões espaciais americanas, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Oração principal: as missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. A subordinada adjetiva explicativa, que tinham cunho político. E agora, gente, nós vamos para as restritivas. Restritiva, o nome já diz, ela restringe, ela especifica, certo? Então, ela delimita o significado do termo antecedente e é indispensável ao sentido do período. E ela também tem uma outra característica, ela não vem separada por vírgula, que nós vimos que a explicativa, elas vêm separadas por vírgula, já a restritiva, não. Então, vamos lá os exemplos das restritivas. Agora, os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Vejam que nós estamos restringindo somente aqueles que são honestos, né? Somente aqueles que são honestos. Então, a oração principal: os políticos merecem nosso respeito. A subordinada restritiva: que são honestos. Então, de acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, né? Somente o que restringe aqueles que são honestos. Por isso, chamada de restritiva. Ele implantou o sistema que nós devolvemos. Ele implantou o sistema. Então, a oração principal, né? Ele implantou o sistema, e a restritiva, aquela que nós desenvolvemos. Então, a oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico, ou seja, aquele que nós desenvolvemos. Atenção, gente, né? A oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que na escrita é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas, elas vêm sempre isoladas por vírgulas, e já as restritivas não vêm, certo? Atenção, não confunda oração adjetiva com substantiva. Você sabe o que torna a sociedade mais humana: oração subordinada adjetiva restritiva. Você sabe aquilo que torna a sociedade mais humana. Aquilo que é o ozinho, que é igual ao o, que é o que antecede. Atenção, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe aquilo que está perdendo, certo? Então, aquilo, o antecedente, pronome relativo que. Você não sabe aquilo que está perdendo. Orações adjetivas reduzidas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das reduzidas, certo? O louquinho estava parado com um cordão amarrado na ponta de uma vassoura. Então, nós temos aqui a oração principal, até o cordão, e nós temos aqui a segunda oração, ela poderia ser desenvolvida, isto é, ser apresentada de uma outra forma e ainda assim expressar a mesma ideia. Observe e compare. O louquinho estava parada com um cordão que estava amarrado na ponta de uma vassoura, né? Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, desenvolvida. Então, vamos concluir. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Então, as adjetivas reduzidas, elas aparecem nos 3 modos de verbo, né?
no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. O infinitivo nós sabemos que é aquela terminaçãozinha R, ER, IR. O gerúndio, quando termina em NDO, dá sempre aquela ideia de movimento. E o particípio em DO ou DA, certo? O professor observou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova. Então, quando eu digo que o professor observou duas alunas a discutir, nós vemos aqui o verbo na forma reduzida de infinitivo, forma verbal terminando em IR. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Demasiadamente, conversando, a gente vê aí claramente a forma verbal dando aquela ideia de movimento, conversando, né? Então, terminando em NDO, nós temos aí a forma do gerúndio reduzida. Eu comprei uma nova moto lançada neste ano. A da forma reduzida do particípio, certo? Então, as orações adjetivas, elas também aparecem nessas formas de infinitivo, gerúndio ou particípio. Ok? Então, gente, é isso. Então, espero que estejam todos bem. Essa foi a explicação das orações subordinadas adjetivas. Qualquer dúvida, podem me ligar, podem me falar no WhatsApp, aqui na plataforma. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço da professora Simone.